Vamos lá, pode começar. Olá, boa tarde. Olá, Lucas, tudo bem? Que prazer. Me chamo Mitzi, sou diretora do Procriança, tenho esse time maravilhoso que está te recebendo hoje. Queria te agradecer. Estamos nessa jornada bonita, que é o 9º ciclo de humanização aqui dentro do Procriança Cardíaca. É um projeto que foi criado no passado, no início da pandemia, e a gente vem tratando esse ciclo com muito carinho. E agora, a Adriana, com a sua genialidade, veio trazer o tema sustentabilidade para o Procriança. E pensamos assim, nossa, nós temos um braço tão grande social, né, uma força tão grande em salvar, em ajudar, por que não estender isso para a parte toda de sustentabilidade ambiental? Então, a Adriana abraçou essa causa aqui no Procriança. Estamos engatinhando, mas muito, muito felizes com esse novo braço do Procriança Cardíaca. E eu queria te agradecer demais. Bem-vindo a todos que estão assistindo. Para a gente é uma honra incrível poder falar de meio ambiente. Falamos sempre de social, saúde. E agora, já pela segunda vez, vamos tratar do meio ambiente. Adriana, passa a palavra para você, que com carinho tem preparado esses ciclos para apresentar os seus convidados, os nossos convidados. Oi, boa tarde. É um prazer começar o 9º ciclo, né, com o tema Como Aumentar Seu Impacto Ambiental Positivo, com a presença do Lucas Chiabe, que é fundador do Ciclo Orgânico, engenheiro ambiental formado pela UFRJ, é empreendedor, entusiasta da compostagem e se dedica a transformar o lixo orgânico em adubo na cidade através das coletas domiciliares que hoje atendem mais de 2.300 famílias no Rio de Janeiro. E Lucas sonha com um dia em que cascas e restos de alimentos sejam tratadas como recursos valiosos ao invés do lixo. Muito bem-vindo, Lucas. É um prazer receber você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Valeu, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar falando sobre um tema tão importante e eu espero aí que a conversa seja produtiva, né? E qualquer dúvida que tiverem aí no meio da apresentação, fique à vontade para se manifestarem e a gente ir trocando aí. Pode compartilhar a apresentação? Pode. Show. Compartilhar aqui. Show. Aparece aí certinho para você? Tá ótimo, parece. Show. Vamos lá, eu acho que a gente falar sobre um tema que é a compostagem, falar sobre o tema de lixo, né, o resíduos, eu acho que é sempre bom a gente começar falando antes sobre o consumo, né? Eu acho que são duas coisas que estão ligadas e que não dá para a gente pensar em uma sem abordar antes a outra, né? E esse trabalho é um trabalho do Greg Siegel, um fotógrafo californiano que expressa muito bem essa relação, né? Então, ele fotografou várias famílias com quantidade de resíduos gerado ao longo de uma semana. E aí o interessante de se observar que isso é uma realidade nossa, só que a gente não se dá conta justamente pela mágica do lixo, né? Que a gente coloca num saco preto e todo esse material ele some, né? Alguém coleta, leva para algum lugar que a gente não vê para onde quer e acaba não percebendo o impacto que isso tem. Nem o impacto que é gerado e nem o potencial que ele é desperdiçado, né? E eu acho que é aí que está a origem do problema, né? Então, a gente está numa sociedade onde a gente consome demais, descarta demais e não vê para onde todo esse descarte está indo. O mesmo fotógrafo fotografou várias famílias pelo mundo, né, com a quantidade de comida que eles consumiam ao longo de uma semana. E é bem chocante quando você vê a diferença de uma família americana, por exemplo, de uma família do Equador, né? Então, você vê que isso aí desencadeia uma série de consequências diferentes, né? Mas quando a gente olhar só pelo aspecto da gestão de resíduos, é muito mais fácil tratar os resíduos que essa família do Equador gera do que tratar os resíduos que essa família americana gera, né? Então, a quantidade de embalagens é muito maior,
o volume de resíduos produzidos é muito maior. E quando a gente pensa, né, numa grande cidade, num país, a gestão de todos esses resíduos passa a ser um baita desafio, né? E se a gente pudesse fazer um raio-x do que tem dentro da nossa lixeira, para entender quais são esses materiais, qual é o potencial que existe ali dentro, a gente ia ver que mais da metade do que a gente descarta todos os dias é resíduo orgânico. E aí, quando eu digo resíduo orgânico, a gente está falando de sobra de alimentos, né? Então, casca de fruta, verdura, borra de café, casca de ovo, sachê de chá, caroço, sobra de arroz, feijão. Sobra de alimentos representa mais da metade que a gente descarta. Aqui no Brasil, são 52% o percentual dos resíduos orgânicos. E aí isso tem uma relação com a renda, né? Então, países mais desenvolvidos ou que têm uma renda maior, a fração orgânica é menor, porque tem um maior consumo de embalagens, né? Então, a quantidade de lixo é muito maior, mas a fração orgânica tem um percentual menor. Em países menos desenvolvidos tem menos embalagem e mais resíduo orgânico. Mas o fato é que em todo lugar do mundo, se a gente consegue dar uma boa solução para o resíduo orgânico, a gente consegue resolver esse desafio, porque aí reciclar se torna muito mais fácil e acaba indo para o aterro sanitário somente o que é rejeito, né? Aquilo que não tem mais jeito, que não tem mais uma reciclagem possível para o material. Que aí é uma fração aí que vai variar 10% até 20%, mas você consegue estender bastante a vida útil do aterro sanitário, que é bem interessante. E aí, por que é um problema, né? A gente começa falando isso sobre a relação com o consumo, o desperdício, mas hoje em dia lixo passa a ser um problema devido ao volume, né? Então, a gente está falando hoje no Rio de 10 mil toneladas geradas todos os dias, é a terceira maior fonte de emissões de metano. Quando vai parar no aterro sanitário ou em um lixão, por ser um ambiente anaeróbico, sem oxigênio, acaba gerando a emissão do metano, que é um gás de efeito estufa, 25 vezes mais poderoso que o CO2. Então, a gente tem um impacto que ele, além de ser local, né, a gente está falando de cheiro, a gente está falando de vetor, a gente está falando de geração de chorume nos corpos hídricos, a gente também está falando de um problema global, né? Então, impacta muito até mesmo em mudanças climáticas. Sem falar em toda a energia, né, que a gente gasta para tirar todo o lixo coletado aqui no Rio e levar para a Seropédica, que está a mais de 80 quilômetros da cidade, né? E a gente está falando aí de um índice de reciclagem menor aí do que 3% aqui no Rio. Então, a gente gera demais e recicla de menos, né? E se a gente fosse parar para olhar qual é a nossa contribuição, né? Cada um de nós aqui, como cariocas, e contribuem com essa realidade, a gente está falando de 1,5 kg por habitante por dia. É muita coisa, né? E aí que entra a compostagem, né? A gente acredita bastante que a compostagem é uma ferramenta poderosa para a gente transformar essa realidade, que a gente está tratando justamente a fração orgânica. É um processo que ele é um processo biológico, então a gente trabalha com os micro-organismos, com os fungos, com as bactérias, que já fazem esse papel na natureza de transformar a matéria orgânica em adubo, em solo fértil. Só que aí na compostagem a gente cria o ambiente ideal para as bactérias, para os micro-organismos, para todo o resíduo virar adubo no menor espaço de tempo possível. Então é isso, assim, a compostagem demora entre 4 a 5 meses para ficar pronta, e a gente fala que é como se fosse preparar um jantar para os micro-organismos. A gente divide em 2 categorias de ingredientes, tem os verdes e os marrons. Os verdes são resíduos mais úmidos, são os resíduos que geralmente dão cheiro, então é sobra de fruta, verdura, legume, borra de café, casca de ovo, a palha de grama, né? Tudo que é verde, material vegetal, mas que é verde, ele entra na categoria verde. E todos esses ingredientes têm muito nitrogênio, que é bem importante ali para as bactérias se desenvolverem, se multiplicarem. E aí tem os resíduos marrons, que são ricos em carbono, e são resíduos secos, né? Então a gente está falando de folha seca, serragem, jornal, papelão, madeira em geral, ele entra como resíduo marrom, rico em carbono e que é importante para dar energia para os micro-organismos. E quando a gente combina os dois, a gente cria a condição perfeita, né? Que a gente coloca a umidade no ponto ideal, a gente balanceia essa relação do carbono e nitrogênio
e mais importante, a gente cria porosidade, né, na nossa compostagem. Então, para fazer compostagem, é importante que tenha oxigênio no meio. E aí, quando a gente faz uma pilha de compostagem, né, uma montanha de compostagem, mas que está bem balanceada, o oxigênio entra lá dentro e as bactérias trabalham de uma forma melhor. E é isso que faz com que não dê cheiro, que não dê vetor, que funcione bem. E aí essa conta é mais ou menos 2:1. Então, para cada parte de resíduo verde, a gente usa 2 partes de resíduo marrom. E aí a gente combina isso numa composteira, que a gente chama, coloca as bactérias, que são as bactérias que já estão no solo da floresta. A gente pega um pouquinho de serrapilheira ou algum adubo que já esteja ativo, né? Coloca ali nessa mistura e as bactérias começam a trabalhar. Então, esquenta bastante, né? Então, chega a pico de 70 graus. Isso é importante para as bactérias que gostam desse calor começarem a atuar e decompor o resíduo na maior espaço de tempo possível. Isso é importante porque numa composteira quente, né, que a gente chama de termofílica, a gente consegue compostar resíduo de carne, resíduo de osso, resíduo de gordura, em composteiras maiores, até lodo de esgoto, resíduo agroindustrial. Então, tem uma série de resíduos orgânicos que a gente consegue transformar em adubo, né? Depois dos 4 meses, 5 meses, o composto ele já está formado, ele já não tem mais cheiro, ele já tem aquela textura homogênea de terra, e a gente peneira e entrega para os clientes, que já está ótimo para usar na horta, jardins, reflorestamento, e tem um papel importante para o solo, né? Então, o solo ele passa a ter mais vida, passa a ter uma estrutura melhor para as plantas conseguem acessar os nutrientes que estão no solo melhor, e faz toda a diferença para quem tem planta em casa, né? Interessante da compostagem é que a gente está nutrindo essa camada mais superficial do solo, que é a que de fato mantém a vida, né? Tem uma frase que a gente gosta bastante que diz que apesar de todas as conquistas da humanidade, a gente ainda deve a nossa existência a essa camada aí de 30 centímetros mais superficial de solo, né? E é impressionante que a forma como a gente trata o nosso solo, a forma como a gente faz agricultura hoje, é justamente degradando essa camada mais superficial. Então, além da gente resolver um problema que é a gestão inadequada dos resíduos, né, que são os aterros sanitários, os lixões, a gente de quebra está resolvendo um outro problema, que são os solos cada vez mais inférteis, né? E aí que entra o ciclo orgânico, né? O ciclo orgânico, costumo dizer que eu acho que eu nunca enxerguei lixo como lixo, e quando eu tinha uns 5 anos de idade, me perguntava o que eu queria ser quando crescesse, eu falava que eu queria ser motorista de caminhão de lixo. Esse aí era o meu sonho de criança. E aí, na real, eu achava que o motorista do caminhão de lixo que levava para casa todo o lixo que ele coletava. E aí eu queria ser o motorista para poder levar para casa, poder construir brinquedo, fazer o que eu quisesse a partir do lixo. E aí passou o tempo, né, fui vendo que não era bem assim, mas acabei entrando na engenharia ambiental, lá no FRJ. Então, eu fiz o curso de engenharia ambiental. E aí, lá no curso, eu me identifiquei bastante com um projeto chamado MUDA, que é um projeto de extensão dos próprios alunos que desenvolviam pesquisa em compostagem, em agrofloresta, em permacultura, para trocar conhecimento com os agricultores que faziam feira lá na faculdade. Aí comecei a me envolver e a gente começou a fazer compostagem com os baldinhos, né? Então, não só eu, como os outros participantes, cada um passou a ter um baldinho em casa, separar o orgânico e levar para a faculdade os resíduos. E daí começou, dos nossos baldinhos, a gente passou a pegar mais baldinhos na faculdade, então passou a deixar um baldinho no trailer da faculdade, depois começamos a pegar de um outro restaurante na faculdade, depois do bandejão lá do fundão. E aí o tamanho da compostagem começou a ganhar uma escala maior. E aí eu comecei cada vez a me identificar mais com o processo, por ver o quão incrível era, né? Assim, você transformar algo que ninguém valoriza, algo que tem um cheiro que as pessoas acham desagradável, em um adubo que depois é super valorizado, né? Uma terra preta, faltou uma foto ali, mas aquela terra preta, ótimo para plantar, e parece mágica, né? Assim, você transformar algo que ninguém valoriza em um produto tão bacana depois de 4, 5 meses. Aí comecei a me encantar pelo processo. Um amigo meu me deu de presente esse livro do Caio Teves e do Paul Rick, da Embrapa. Aí eu li o livro e me amarrei, assim, porque vi que tinha toda uma técnica por trás da compostagem, tinha bastante ciência, tinha física, química e tudo mais.
e você conhecer, assim, ver como é bacana os princípios, né, que acontecem por trás do processo, me encantou e comecei a fazer estágio na Vide Verde Compostagem, que é uma empresa de compostagem que ficava em Magé e hoje fica em Macacu, mas trabalha com grandes geradores de resíduos, com indústrias, refeitórios, shoppings, até hospitais eles coletam também. E aí, quando eu fazia estágio lá, eu estava super realizado, porque para mim estava no paraíso ali da compostagem, né? As montanhas de lixo orgânico. Lá chegavam 25 toneladas todos os dias, né? Então, as montanhas de adubo de lixo orgânico eram bem grandes. E aí, minha esposa me inscreveu no Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de empreendedorismo da Shell, e que ajuda jovens a criarem negócios que têm algum tipo de impacto social ou ambiental. E foi lá que surgiu a ideia de justamente replicar o baldinho que usava lá em casa para outras pessoas. Então, eu via muita gente que, quando você ia falar de compostagem, não fazia compostagem pelo fato de morar em apartamento. Às vezes não tem espaço ou não tem tempo para fazer a compostagem. Muitas vezes era uma desculpa para não compostar. Lá em casa, como a gente tinha um baldinho, mesmo morando em apartamento, mesmo sem ter espaço ali para ter composteira, criar minhoca em casa, a gente estava compostando 100% do orgânico. Porque quem tinha um trabalho era eu de levar para a faculdade, mas meus pais, meu irmão, era super tranquilo, era só separar e era super prático. E aí surgiu a ideia de multiplicar os baldinhos num modelo que a gente desconstruísse essa mágica do lixo, né? Que cada pessoa saiba para onde está indo o resíduo dela, a quantidade que está gerando, o impacto que tem, ao mesmo tempo que fosse fácil e prático para a gente ter bastante adesão e muita gente participar, e que ao mesmo tempo construísse um senso de comunidade, né? Então, eu via muita gente perguntando: o que adianta só eu fazer minha parte, né? Só eu separar, se todo mundo continua separando o errado, né? Se meu prédio não separa, se na minha rua só eu que vou estar compostando. Então, no ciclo a gente manda todo mês, né, a quantidade de resíduos que cada pessoa deixou de mandar para o aterro sanitário, a quantidade de adubo que sugerou e as emissões evitadas. Não só de cada pessoa, como de todo mundo junto. Que a pessoa perceba que foi importante a participação dela e que, de fato, ela está fazendo a diferença ali todo mês. Né? E funciona assim, né? A gente tem um modelo de assinatura que você paga uma mensalidade, recebe um baldinho e a gente busca na sua casa de bike, né? E aí tem vários planos. A gente pode coletar toda semana, cada 15 dias ou uma vez por mês. Isso aí vai de acordo com a tua geração, com quantas pessoas tem na sua casa. E o valor do plano também é de acordo com a frequência da coleta. Aí a gente leva para compostagem e te retorna com adubo, né? Então volta o adubo, volta a semente de hortaliça todo mês, justamente para você fechar esse ciclo, perceber o que virou o teu resíduo, começar uma hortinha em casa e fechar esse ciclo completo mesmo, né? Do teu resíduo vai virar adubo e alimento e mais resíduo, né? Desculpa. E foi assim que começou. Foi em 2015 que foram os primeiros baldinhos. Eu comecei com os amigos primeiro. Então, entreguei os baldinhos para os amigos e fui divulgando. Aí a gente fez uma parceria com o Parque do Martelo, no Maitá. A gente trocou o espaço do parque para montar as composteiras por adubo. Então, a gente todo mês entregava adubo para o parque em troca do espaço para estar fazendo o processo de compostagem. Aí comprei uma bicicleta que estava toda detonada, né? A gente reformou a bike para começar a atender ali os primeiros clientes. E foi de baldinho em baldinho que foi multiplicando e foi crescendo cada vez mais o movimento da compostagem, né? Hoje a gente coleta com triciclo, né? Então a demanda aumentou e as bikes já passaram a ser pequenas para o volume. Atualmente a gente está atendendo ali 2.300 famílias, né? Que separam todo mês ali com baldinho e a gente continua coletando de bike. Isso aí é para ter uma noção da região que a gente atende. Cortou um pouquinho ali na foto, mas a gente atende toda a Zona Sul, Centro, Grande Tijuca, Barra e Recreio. Região que a gente atende. E em 5 anos foram mais de 1.500 toneladas de resíduo coletado, 950 toneladas de composto produzido e mais de 1.180 toneladas de CO2 equivalente evitado, né?
para ter uma noção do que equivale, né, o CO2, um carro popular, assim, rodando em média 1 ano, vai estar gerando ali cerca de 1 tonelada de CO2 equivalente, né? Então, a gente está falando que em 5 anos foram evitados o que 1.180 carros emitiriam ao longo de 1 ano. Então, acaba que mesmo de bike, mesmo um trabalho pequeno, quando a gente pensa em termos da cidade, né, o impacto ele é significativo. E o que eu acho interessante de compartilhar aqui na conversa é que a gente percebeu que ao longo desses 5 anos, né, o verdadeiro desafio que a gente tem pela frente não é o desafio da compostagem em si. A gente percebeu que a compostagem é a parte mais simples do processo, mas a grande dificuldade é um desafio que é muito mais humano do que técnico, né? Então, como é que a gente convence mais pessoas? Como é que a gente aborda o tema? Como é que a gente sensibiliza? Como é que a gente divulga dentro de um condomínio, por exemplo, que às vezes tem uma pessoa super engajada, super afim, mas às vezes tem outra pessoa que tem uma mentalidade lá atrás, assim, que ainda desacredita do assunto, acha estranho. Eu falo, pô, por que eu vou separar e ainda vou ter que pagar pela coleta? A gente vê que esse desafio de construir um hábito, né, de mudar a cultura, é realmente o desafio que a gente enfrenta no dia a dia. E é um desafio que ele leva muito mais tempo para a gente superar. Um desafio e aí a gente percebe, né, assim, que a forma para a gente vencer esse desafio, acho que é compartilhando essas experiências, né? Então, a gente tem o maior orgulho das pessoas que têm um baldinho em casa, separam e super valorizam, né, os seus resíduos e que compartilham essa experiência com mais pessoas. Então, a gente tem vários casos do pessoal que tem baldinho em casa e quando vem uma visita, faz questão de mostrar o baldinho, de indicar, de sugerir para familiar, para vizinho, para parente, a importância que é a gente separar os orgânicos e fazer a compostagem. Eu acho que o mais bacana é que é um processo de construção de hábito. Então, uma vez que você começou a fazer a compostagem, começou a separar o orgânico, é muito difícil de você voltar atrás. Então, leva tempo para construir o hábito, mas uma vez que você pegou o costume de separar no baldinho, separar os orgânicos, você não volta mais atrás. Isso acho que é um ponto interessante. E é bacana ver como é que o movimento cresce no boca a boca mesmo, né? As pessoas compartilhando as experiências delas. A gente tem o maior orgulho da equipe que faz parte do ciclo orgânico e que faz um trabalho que é super puxado, né? De pedalar por quilômetros todos os dias, subir ladeira, carregar bastante peso nos triciclos, mas que faz esse trabalho aí com o maior orgulho e eu acho bacana, assim, quando o pessoal dá o feedback de que acha interessante trabalhar no ciclo pelo reconhecimento, né? Então, é um trabalho que os clientes reconhecem, valorizam e tratam bem os ciclistas e é bem diferente do quando a gente fala do nosso lixo, né? Quando fala da lógica de aterro sanitário, lixão, que a gente nem sabe para onde que vai, quem é que trata dos nossos resíduos e eu acho que esse é o caminho que a gente tem para ter uma gestão mais sustentável dos resíduos. Meu sonho virou realidade, virei motorista do caminhão de lixo. A quantidade de resíduos aumentou bastante, né? E aí a gente acabou sentindo a necessidade de montar um pátio de compostagem maior, mecanizado, e para a gente conseguir garantir a qualidade do processo do início ao fim. Então, hoje a compostagem é lá em Caxias, na região metropolitana, perto do Arco Metropolitano, lá em Caxias, e a gente continua fazendo coleta porta a porta de bike, só que a gente junta em alguns pontos e de caminhão vai lá para Caxias. Aí lá a gente faz essas pilhas de compostagem maiores, mas que a gente consegue garantir aí que o composto saia 100% e funcione bem o processo. Acho que é isso. A ideia era compartilhar, quem sabe sensibilizar e motivar que vocês também façam parte, também conheçam a compostagem e é isso. Estou à disposição aí para tirar dúvidas e continuar a conversa. Ô, Lucas, muito bacana, muito interessante a história, né? E ver que uma coisa assim, desde pequeno, que você vem com essa consciência, né? E aí quando você fala que a mudança, o principal é a mudança cultural, né? Que a pessoa, ela acha que às vezes está muito distante dela separar ali o lixo, pelos volumes que a gente lê, acha que é uma coisa irrisória, mas não, né? O volume somado, ele diário ali de 1 quilo, 1,5 quilo, ele vai se somando, vai multiplicando
e entender que a gente tem o poder de sensibilizar quem está do nosso lado e que as pessoas vejam o belo exemplo e assim sigam, né? Se eu faço, ele vê, e aí minha família, e quando você vai ver o meu colega do trabalho, a gente vai conseguindo gerar um movimento muito maior, né? E deixa eu ver aqui. Tem pergunta? Oi. Desculpa, acabei saindo aqui. E aí eu queria que você pudesse responder para a gente, assim, como convencer mais pessoas, né? Acabei dando essa fala, mas, assim, uma frase, assim, em algum momento, como? Como que a gente pode, assim, parece fácil, né? Através de exemplos, mas de que maneira, a forma mais simples, e aí está no título, né? Atitudes simples geram resultados sustentáveis. De que forma que a gente consegue engajar mais pessoas e, sim, ser sensibilizado, né, a tomar essas pequenas atitudes? Boa pergunta, boa pergunta. Não é simples, né? Mas a gente acha que o exemplo é a melhor forma da gente convencer o próximo e motivar outras pessoas a terem o mesmo comportamento, o mesmo hábito e tudo mais. E a gente vê isso demais ali com o pessoal que participa do ciclo orgânico, né? O pessoal assina o baldinho, começa em casa e o vizinho que vê o baldinho, vê separando orgânico, aí desperta a curiosidade, vai procurar saber por quê, como é que funciona e tudo mais. E aí depois de pedir o baldinho, vai entrando naquela lógica e é um movimento interessante, né? Que vai se espalhando. Tem um exemplo bacana aí da mãe de um amigo meu, né? Lá no início do ciclo orgânico, os primeiros clientes foram os amigos, né? E aí teve um amigo que assinou muito mais para dar uma força do que pela compostagem em si, né? Aí ele começou a separar em casa, mas a mãe dele que no início era super desconfiada, né? Mas não entendia a importância, achava que não ia dar certo, achava que ia juntar bicho em casa, e ela começou a achar que eu estava ficando até meio maluco, né? Porque eu estudava engenharia ambiental e ia na casa dela para coletar o lixo, né? Ela falou, pô, Lucas, acho que vai virar ativista, eu acho que o Lucas tá enlouquecendo. Aí foi a primeira vez assim, ela olhando torto, a segunda vez também, assim, ela olhando meio estranho, na terceira vez ela falou, Lucas, deixa eu te falar uma coisa, achei que você estava enlouquecendo, mas não é que o negócio é maneiro, cara, não é que eu tô ficando mais apegado agora aos meus resíduos. No início eu escrevi uma cartinha, né, assim, para todo mundo que participava do ciclo orgânico, escrevi à mão para cada um, a quantidade que deixou de mandar para aterro sanitário, adubo produzido, aí ela ia colando na geladeira, né? Então, ela foi se apegando no baldinho, foi entendendo a importância e de pouquinho em pouquinho o baldinho passou a ser um hábito na vida dela, né? Então, e é interessante que veio muito mais ali pela vivência dela com o baldinho, né? Pelo exemplo do filho dela, do que de fato de uma pessoa externa, assim, falando da importância e tentando conscientizar, entre aspas, né? Então, acho que esse processo de tomada de consciência ele é muito importante, muito poderoso. Isso. E você colocou ali também, que eu achei bem interessante, a questão do hábito, né? Eu acho que a partir do momento que isso vale para qualquer coisa da reciclagem, né? Não só para a parte orgânica, mas para separar o plástico, o papel, vira um hábito, né? Vira um vício, né? Se assim posso chamar. Um bom vício, que você depois, eu vejo que assim, foi gradativo, né? E ainda não estou 100%, mas eu busco um lugar já para jogar, né? E depois que eu venho acompanhando o seu trabalho, já estou fazendo em casa também. Quando eu estava acompanhando, mas não tinha o baldinho e tudo, eu ficava buscando onde jogar, me incomodava colocar a banana junto com alguma outra coisa, eu queria poder separar, né? Então, eu acho que é essa mudança que a gente vai aos poucos, mudando a consciência, né? Mudando a consciência mesmo. E é no dia a dia, no hábito, né? Foi o que você falou. Hoje eu vou parar para pensar onde eu vou colocar. Amanhã já vai naturalmente, a gente já vai tomar. Esse é o ideal, né? Naturalmente a gente vai tomando a atitude correta, né? É isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Acho que interessante é isso, né? Assim, o hábito, a parte mais difícil é o início, né? Até nesse processo ali de construção do hábito. Então, uma medida que a gente tem feito aqui no ciclo, a gente tem feito muita promoção essa de início, então
Fica até para quem ainda não tem um baldinho e quiser experimentar, a gente está com a promoção de 30 dias gratuitos, né? Então, justamente para experimentar sem compromisso, aí o baldinho. E a gente tem tentado, né, dar bastante atenção para o pessoal quando assina, logo no início, onde começam a surgir as dúvidas, quando começam a surgir os questionamentos, às vezes separou alguma coisinha errada, deu alguma mosquinha de fruta, por exemplo, né? Aí, pô, às vezes dá uma explicação, às vezes deu algum cheirinho, né? Então, como é que a gente costuma, tipo assim, indicar a congelar resíduo de carne, congelar alimento cozido para não dar um mau cheiro, manter a tampa muito bem fechada, muito bem vedada para não dar mosquinha, e explicando ali cada um dos detalhes até que a experiência dê tudo certo e vira um hábito. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Aproveitar para fazer para o Lucas. Aqui. Rodrigo, eu escrevi que temos um composteiro aqui, o Gabriel, ele está quieto aí, ó. Eu ia já chamar por ele, já para ele dar seu depoimento, Gabriel. O Lucas não está lembrado, mas eu comprei uma composteira com ciclo orgânico há uns meses atrás. Eu tive lá na sede deles para retirar uma composteira que eles revendem. E aí, Lucas, já te entrego que o pessoal aqui, todo mundo tem medo das minhocas, né? Eu não consigo convencer ninguém, porque a equipe é 99% feminina, né? E as meninas todas têm medo das minhocas, têm restrições quanto às minhocas. E aí você chega hoje falando de uma compostagem que dispensa as minhocas, né? É um outro tipo de compostagem. Então, acho que é bacana a gente falar primeiro dessa diferença, né, da compostagem com e sem minhoca. E um papo que eu tive com a Adriana na semana passada foi que eu corrigi ela, porque a gente não tira chorume da composteira, a gente tira biofertilizante, não é isso? E aí eu tava explicar essa diferença, porque o pessoal tem esses conceitos na cabeça, né? E acaba confundindo um pouco. Pois é, a questão do chorume, na verdade, chorume é um nome popular, assim, e aí é complicado porque ele associa muito a questão do caminhão de lixo, né? Aquele líquido que tem um cheiro bem ruim, que atrai vetor e tudo mais, e que acaba que o da composteira não tem nada a ver, né? Assim, é um líquido que tem bastante matéria orgânica, é ótimo para as plantas, ele serve como um bioestimulante das plantas. Ele é preto, às vezes tem um cheirinho, um pouquinho ali de ovo no máximo, assim, mas é super, super tranquilo. Tem gente que chama de chorume do bem, biofertilizante, bioestimulante, adubo líquido, mas não tem nada a ver com o chorume do caminhão, né? E aí a diferença principal entre compostagem com minhoca e sem minhoca, a com minhoca a gente chama de vermicompostagem, né? Então a minhoca ela entra ali no processo para auxiliar no processo e ela faz com que seja mais rápido e o composto no final seja o humus de minhoca. Então ele é ainda mais rico para as plantas. É uma solução muito boa para dentro de casa, só que precisa ter assim, uma dedicação extra ali, né? O baldinho é só separar no baldinho, fechou e funciona super bem. Mas ambas são ótimas soluções. E o princípio ele é o mesmo, né? A diferença é que na compostagem sem minhoca a gente coloca os cítricos também, com minhoca não coloca, resíduo de carne, resíduo de peixe, fruto do mar, tudo isso a gente coloca na compostagem sem minhoca. Com a minhoca a gente não coloca, elas são um pouquinho mais sensíveis. Mas todas as duas aí são excelentes soluções. E aí, as crianças geralmente também têm maior aversão, né, às minhocas, porque é geladinho, é esquisito e tudo mais. Mas é impressionante, né? Quando uma criança entra ali, começa a mexer na minhoca, aí todas as outras vêm atrás e querem ver a minhoca grávida, ver a minhoca que colocou o ovo, ver a minhoca que tem um anel no pescoço. Geralmente as minhocas mais velhas, elas têm tipo um anel no pescoço, né? Ver a diferença da filhote para adulta, ver o gongolo, né? Entender que o gongolo tem as perninhas. Mas, então, até para as crianças é super didático, né? Legal. Eu queria falar agora, apresentar a vocês a Karina Girelli. Ela é sócia da Cristal Corpo e da Recicla Junto, para ela dar o seu comentário, conversar um pouquinho com a gente também sobre o que o Lucas abordou. Karina?
Oi, boa tarde a todos. Então, eu sou engenheira ambiental também de formação, né, colega aí de profissão do Lucas, e também tem um desafio bem grande, né, hoje eu atuo na empresa Cristal Copo, que é uma empresa que produz artigos de plástico, né, como copos, pratos, kit pot. Então a gente não produz alimento, mas é uma indústria que produz embalagens ali para o ramo alimentício, né, e hoje algumas leis, né, algumas regras, a gente tem algumas restrições, né, e a gente tem visto que o plástico hoje, alguns tipos, né, tem ajudado a gente na área principalmente da saúde, então melhor vocês para falar do que a gente mesmo, né. E a Cristal Copo, então, criou há pouco tempo, então, a área de sustentabilidade, e dentro dessa área a gente faz toda a nossa parte, né, interna da empresa, e externamente a gente criou, então, um projeto chamado Recicla Junto, né, que ele quer dialogar, mesmo o objetivo é dialogar com a sociedade sobre alguns temas, né, como economia circular, reciclagem, a visibilização dos catadores, né, e a gente vai falando um pouquinho de cada coisa, né. Então a gente aborda aí tudo, a parte de orgânico, então, assim como o Lucas, né, eu faço a minha compostagem em casa, não uso o baldinho, mas uso a leira, né, que também é um processo de compostagem, que ele apresentou algumas imagens ali. E a gente também já falou, né, a semana passada a gente também falou num programa de TV também sobre orgânico, então o Recicla Junto, ele aborda alguns temas, né, alguns itens assim, e é isso, assim, é um projeto bem bacana, né, ele não tem fomento vem através da Cristal Copo, ela que idealizou e mantém, e a gente faz bastante ações externas, né, com parceiros. Então a gente tem aí algumas ações com outros projetos, né, com ONGs, né, a gente busca parceiros, assim, com instituições, para estar conversando mesmo com a sociedade sobre a educação ambiental, que o futuro vai depender muito sobre essa questão mesmo. Basicamente é um resumo, assim, eu tenho uma apresentação, mas não sei se a gente tem tempo para mostrar, ou a gente deixa para um outro momento. Mas aí não é tão focado na parte de compostagem de orgânico, né? É mais um geralzão, assim, de algumas ações que a gente já fez. Eu acho legal, pode compartilhar. Pode compartilhar? Então vou abrir aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Compartilhar. Vocês já estão vendo a minha tela? Não, ainda não. Deixa eu ver o que deu aqui. Aqui para mim dá como tá compartilhando. Conseguem ver? Agora foi, Karina. Foi? Foi. Tá. Então, posso começar? Sim. Então, nosso objetivo é criar um diálogo mesmo com a sociedade, né, para desenvolver a cultura da economia circular através da educação ambiental, né, e a questão da compostagem, né, da reciclagem do material orgânico também é isso, né, é dar uma nova vida a uma coisa que talvez iria parar num lixo, né, num aterro sanitário. Então, o Recicla Junto, ele foi criado em outubro de 2019, né, a gente fez o lançamento junto com o Criciúma Esporte Clube, que é um time aqui do Sul, na época ele estava jogando na Série B, e ali a gente fez um engajamento com os torcedores, né, então a nossa ação era arrecadação principalmente de resíduos plásticos, né, limpo e seco. Por que limpo e seco, né, para valorizar então a reciclagem desse material, e era bem simples para participar, né, bastava levar os resíduos de plástico limpo e seco e automaticamente então ganhava um ingresso para assistir os jogos na casa do Criciúma. No estádio, né? Em dezembro daquele ano, 2019, a gente continuou fazendo ação, porque os torcedores foram bem engajados, né? E começaram a levar também essa mudança de hábito para dentro de casa. Então a gente também continuou no mesmo formato, só como não tinha mais jogos, a gente então sorteava alguns itens, né? Alguns brindes. Em janeiro de 2020, a gente foi para o Balneário Rincão, que é a gente fica no sul de Santa Catarina, né? Então aqui próximo tem o litoral, e esse balneário ali, ele não possui reciclagem, e a gente acabou levando lá, então hoje, né, devido a esses projetos, o próprio município ele já está, então, fazendo aí, implantando, né, coleta seletiva, está implantando também uma associação de catadores, que ali eles têm bastante catadores autônomos, então eles estão tentando organizar eles numa cooperativa, né, para também criar mais força e também ter maior assistência.
Em janeiro de 2020, a gente retorna, então, para o Campeonato Catarinense, né, onde o Criciúma estava jogando, e ali, então, a gente leva os catadores, né, para, durante os jogos, fazer ali a limpeza do estádio, né, e foi bem interessante essa ação. Aqui no Sul foi o primeiro time a fazer isso, e os torcedores mesmo, né, participavam bastante, perguntavam quem eram essas pessoas, perguntavam como é que eles faziam, como é que era o trabalho deles. Então a gente ficou bem feliz com o resultado, daí outros times também da região começaram a fazer esse tipo também. E aí esse projeto ele foi interrompido, porque logo na sequência, né, em março de 2020, a gente entra então na quarentena, né, devido à Covid-19, e onde também o projeto acaba depois sendo suspenso por um tempo, né, para a gente aí seguir os protocolos, né, do qual o governo também vem orientando. Em 2020, a gente também apoiou a feijoada do Eco, que é no Balneário Rincão, que é uma ação que acontece ali. Da mesma forma, a gente também fez toda a gestão de resíduos recicláveis, né, com a cooperativa, com a CRICA, que é uma cooperativa de Criciúma. Em fevereiro, também no Balneário Rincão, a gente apoiou um bloco, né, o Bloco Casa Verde, que é um grupo carnavalesco. Então, eles levaram ali temas como educação ambiental, os impactos positivos e negativos, desfilaram, né, fizeram fantasias aí com material reciclado, e as alas dos abadás, então, eles levaram essas frases de impacto ambiental. Em março, ali antes da pandemia, no último final de semana, ainda antes de iniciar a pandemia, a gente foi em Curitiba, né, no Paraná, fez uma ação, então, lá no Festival da Cultura Cervejeira Artesanal, da qual a gente também levou uma cooperativa local, e eles também fizeram toda a gestão desse material, né, e foi interessante que em 2 dias, né, a gente gera muito material. Em 2 dias foram arrecadados 534 quilos, então dá para ver que a gente gera muito material mesmo. A gente apoia outros projetos, né, como Isopor Amigo, que é um projeto da Câmara da Biplast, né, que é uma câmara do pessoal do Descartáveis, do qual a gente está inserido. E esse projeto é para, basicamente, né, reciclagem de isopor, que muita gente não conhece que o isopor é um plástico, é um tipo de plástico, e ele é totalmente reciclado, né. Então, todo o material, ele foi encaminhado para uma outra empresa parceira, que ela faz rodapé, moldura, né, e todo esse material, o valor dele foi convertido para a PAI de Joinville. Então, depois de março, a gente, né, fez uma pausa, né, devido à pandemia, e a gente voltou a startar com algumas ações, com todos os cuidados, né, com todos os protocolos devido ao Covid, em outubro de 2020. Então, a gente foi com uma ONG local, a gente foi até a Ilha do Mel, no Paraná, fazer uma ação, então, de limpeza de praias, né, com alguns moradores locais, e a gente ficou bem assustado, assim, com a quantidade de material que a gente recebe, né, enfim, nos oceanos, né, a gente recebe muito lixo em praias desertas e semidesertas, né, que vem com as correntes marítimas. Então, ali em uma semana, a gente arrecadou 173 quilos, se a gente tivesse mais braços, teria recolhido muito mais. Por que em 4 dias é muito essa quantidade? Porque a Ilha do Mel, não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, para entrar e sair da ilha, a gente tem que entrar embarcado, né? Então, custo, né, de contratação de barco, e pelo volume, né? O plástico, ele é muito volumoso, então a gente arrecadou bastante material. Em novembro, a gente foi finalista, então, ficou em segundo lugar no compromisso social da revista Plástico Sul, que compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente ficou bem feliz porque mostra que o projeto está indo para um caminho do qual a gente tem interesse que ele vai, né, que realmente é levar para a sociedade essa questão mesmo, né, de mudança de hábito principalmente, que a gente vê parece ser tão difícil reciclar, ter esses costumes, né, mas não é. Eu acho bem fácil. No começo, quando estava na faculdade, provavelmente o Lucas também deve ter tido alguma dificuldade, que no meu bairro não tinha coleta seletiva e a gente falava muito sobre resíduos, e aí eu chegava em casa, meus pais não queriam separar, né, já são mais de idade, até porque eles não foram criados nessa cultura, e quando eles separavam, ia para o mesmo caminhão do qual ia para o aterro sanitário. Então eu tinha essa dificuldade, ficava muito chateada, e até que tem que fazer alguma coisa, e a gente começou a cobrar, então, né, da prefeitura, a implantação da coleta seletiva, e hoje eu tenho maior orgulho em dizer que eles são meus fiscais dentro de casa. Às vezes eu vou botar essa caixinha de leite condensado aqui, daí não, vai fazer a higienização e vai descartar corretamente. Então, eu fico muito feliz porque eles me apoiam muito
fazem também a compostagem, também partiu deles também me apoiar ali. Então eu fico bem feliz porque a mudança eu consigo ver dentro da minha própria casa, né? Junto com meus pais e meus irmãos também na casa deles. Em novembro a gente continuou apoiando então o projeto lá na Ilha do Mel, que depois da nossa ação, os nativos, né, eles também fizeram um projeto, Somos da Ilha do Mel, da qual eles realizam também a limpeza, e eles precisam também de suporte, né, para estar fazendo o transporte, tirar a retirada desses materiais reciclados da ilha e trazer, então, para um local para fazer a reciclagem. Então, eles trazem para Santa Catarina, a gente traz para Santa Catarina para um parceiro nosso que faz toda a reciclagem desse material, né. Lembrando que a Cristal Copa a gente não utiliza nenhum tipo de resina reciclada, então todo esse material a gente acaba deixando para o parceiro, né, ou para a própria cooperativa comercializar esse material, porque afinal eles vivem disso, né. Em janeiro de 2021, como foi um sucesso a primeira etapa no Recicla Rincão, a gente voltou a fazer de novo, né, o projeto, dessa vez também seguindo os protocolos, né, então a gente até diminuiu a quantidade de dias, por isso, né, teve o efeito aqui na arrecadação também, na participação também, mas a gente seguiu todos os protocolos. E a gente viu que fazendo nessas ações externas, a gente também tem a necessidade de estar incentivando nossos profissionais. Então, em fevereiro de 2021, a gente criou o projeto Sou Cristal Copo e Reciclo Junto. Então, toda terça-feira, o projeto ocorre toda terça-feira, os funcionários podem trazer todos os tipos de material reciclado, né, papel, plástico, papelão, metal. E aí, aqui a gente, então, tem um parceiro que recolhe esse material e a gente converte, então, um valor de 50 centavos por quilo no nosso cartão alimentação. Então, consegue aí fazer um valor extra, né? E todo mês a gente faz uma premiação por top 3. Então, hoje a gente possui 4 unidades que estão participando e ali a gente bonifica, então, sempre os 3 primeiros no geral. Normalmente a gente acaba acreditando no valor a mais, mês passado a gente fez 150, 100, 50 reais para incentivar, né? O pessoal a estar reciclando também e fazendo também a gente faz também material de educação ambiental, encaminha para as crianças, encaminha para os adultos, né, para todo mundo estar na mesma linguagem, né, conversando sobre o mesmo tipo de informação. Em fevereiro de 2021, a gente também fez uma parceria com o Diego, da Eco Barreira, não sei se alguém conhece, ele também é do Paraná, ele fez uma barreira no Rio Atuba, né, no fundo da casa dele, porque era um local onde ele cresceu, tinha peixes, devido à poluição, devido ao lixo que é jogado de forma incorreta, esse rio começou a ficar muito poluído, e ele se sentiu totalmente incomodado, né, o Diego não é da área ambiental, ele é vendedor de frutas, e ele começou a se incomodar com aquilo, então ele criou uma ecobarreira, e ali ele recolhe muito material, então como dizer, ele já recolheu fogão, geladeira, pneu, enfim, muita coisa. E como ele é um vendedor de frutas, né, ele precisa trabalhar para sobreviver, alimentar a família e ainda manter a ecobarreira, ele sempre precisa de algo. Então, a gente acabou doando para ele 2 coletores para ele poder fazer toda a gestão dos resíduos da ecobarreira. Em março desse ano, a gente fez uma parceria com a Record local, com a NDTV, do qual a gente, toda terça-feira, a gente tem 5 minutos na televisão para a gente falar, então, sobre reciclagem, né? Então, a gente tem um quadro chamado Ver Mais Recicla, que é dentro do programa Ver Mais. Então, ali a gente sempre leva um convidado também para estar falando de todos os resíduos, né? Então, a gente já falou de todos, na última terça-feira a gente falou sobre os orgânicos, porque a gente acha extremamente importante. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre os resíduos eletrônicos, que muita gente também não conhece, né? Como descartar esse tipo de material. Então, em abril de 2021, a gente também está apoiando o projeto Remarlin para Ensinar, que é um projeto que eles fazem limpezas de praias desertas e semidesertas, né, e fazem a parte da educação ambiental. Esse ano, devido às restrições, né, nas escolas, eles vão acabar deixando mais para o final, ou fazer uma forma remota. Então, a gente ainda está estudando como eles consigam fazer isso, a gente também está dando esse apoio para eles, e com o nosso apoio, né, eles fazem a limpeza das praias em cima de uma prancha de stand-up paddle, né, então, ou seja, ainda tem uma dificuldade maior. Então, eles não conseguiam arrecadar muito material e deixavam muito material para trás. Esse ano, com o nosso apoio, eles vão conseguir recolher mais resíduos, né, por causa que tem um veleiro, e também vão garantir que esse material vai ser de fato recolhido, né, ou seja, a gente tem um outro parceiro, então aí, volta novamente a Ecolocal, que eles fazem, então, toda a gestão de resíduos recolhida desse projeto.
Então, a gente está criando vida, né? Está criando corpo. Hoje a gente já tem um carro que dá um suporte para nós, tem aí o balão e a tenda também para estar fazendo as nossas ações, né? Ainda não foi muito utilizada porque a gente não pode fazer eventos, né? E até de outubro de 2019 até agora, 2021, né? Tendo uma pausa de 7 meses, a gente já conseguiu arrecadar aí de material que teve garantia mesmo, que de fato ele foi reciclado, então foi retirado do planeta aí 6 toneladas nesse 1 ano e 5 meses, assim. E a gente fica muito feliz, porque é um projeto que ele ainda está crescendo, ele está nascendo, na verdade, né, ainda nem começou a crescer muito, mas está criando o mesmo corpo e tá vindo. Então a gente fica bem feliz por isso, e eu fico ainda mais feliz por a empresa ter comprado a ideia desse projeto e ter incentivado, né, essa continuidade dele. Deixa eu interromper aqui. Então é isso, assim, é um pouco do resumo. Falei rápido demais para não tomar muito tempo, mas é isso. Então, se tiver alguma dúvida, tem mais material também para mostrar, mas para não tomar muito tempo, basicamente esse é o resumo mesmo. Foi ótimo, Karina. Foi ótimo. Obrigada. Ele mostra também o poder que tem das parcerias, né? Quer dizer, as ações, os projetos vão se construindo com parceiros, né? E a parte importante também que eu separei aqui é do mensurar, né? Quando a gente consegue colocar quanto que foi arrecadado, quanto que daquilo foi destinado para o local correto, as pessoas começam a entender se diminuíram, né, os resíduos com compra de produtos que não tenham muitas embalagens, enfim, e aqueles que foram feitos, né, os resíduos foram bem destinados, faz uma diferença muito grande, né? Então, quando vocês colocam isso em campanhas, acho que a pessoa entende melhor assim, o quanto que ela pode ajudar nesse impacto. Exatamente, e às vezes assusta, né, porque a gente não tem noção de quanto a gente gera, assim, então a gente fez uma brincadeira um tempo, poxa, quanto que eu gero, assim, numa semana, por exemplo, às vezes é assustador, né, daí tudo vai também, o Lucas vai concordar aí com a questão da alimentação, né, se tu abre mais, tu vai gerar muito mais resíduo, se tu descasca mais, teu resíduo vai ser muito pouco, né, e tu vai conseguir ainda ter um adubo bem forte aí no final, e tu vai conseguir aí ainda retornar plantando hortaliças, frutas, enfim. Então, quanto mais eu abro, mais eu gero. Mais ou menos eu faço essa brincadeira, assim, para as pessoas entenderem um pouco. Qual é a outra? Quer perguntar? O Matheus vai fazer uma pergunta aqui. Opa, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Lucas. Lucas, o criança está começando a entrar mais nessa cultura de ser sustentável, de praticar, de ter práticas sustentáveis, né, e tentar trazer isso para os seus colaboradores. E aí eu queria saber aí, que você comentasse, na tua experiência, quais são os principais erros de quem está começando? Se pudesse dar exemplos também, enfim. Está começando na compostagem mesmo? De uma forma geral, assim, não especificamente na compostagem, pode ser na compostagem também, mas em termos de coleta, enfim, daquilo que você vê na tua experiência, quais são os principais erros de quem está começando? Eu acho que o principal erro que a gente vê, né, às vezes a instituição acha que é simplesmente trocar as lixeiras, né? Então hoje tem uma lixeira só, onde vai tudo junto, vamos colocar em mais lixeiras. Não sei nem se esse é o caso, imagino que já tenha a separação, mas a gente já viu várias instituições onde era tudo misturado e achava que ia ser super simples de só mudar ali os coletores, né? Na verdade, a gente consegue ver que os casos que mais bem sucedidos foram aqueles que antes tiveram uma conversa, como está tendo aqui, né, assim, sobre o assunto, explicar a importância, para onde vai, como é tratado o resíduo, a importância, né? Acho que isso aí faz toda a diferença para que de fato seja bem sucedida um programa de coleta seletiva ou de compostagem, né? Eu acho que é importante, muito mais do que a ferramenta que a gente vai utilizar ali para separar ou a dinâmica do local, a gente antes ter essa conversa e entender a importância, né? A gente tem alguns casos que a gente acha bacana, né, do meio corporativo, né, da empresa que adotou a prática da compostagem, que faz questão do composto, né, do adubo, voltar para os colaboradores que estão ali na cozinha, separando no dia a dia, né, para que o colaborador que está separando veja a importância
da compostagem, fecha esse ciclo, e aí a gente consegue engajar muito mais as pessoas. Né? Então, seria informação e ver o resultado, né? Fazer com que o colaborador seja educado, mas que também veja a diferença que ele está exercendo. Começar pela conversa, eu acho. Começar pela conversa e depois a gente vai para a parte prática ali de entender qual é a melhor dinâmica, qual é a melhor forma de estar adequando ali a empresa. Né? Perfeito. Obrigado. De nada, agradeço. Mais alguém, gente? Gostaria de alguma pergunta? Foi? Então, acho que foi isso. Quer falar, Mitz? Mais uma palavrinha, doutora Isabela? Lucas, a doutora Isabela, nossa diretora médica, está aqui com a gente. Opa. Está sem áudio, doutora Isabela? Tá, não com áudio. Bom. Ela está colocando mesmo? A Isabela vai falar, ela vai falar. Pois é, ela está sem áudio, Miss. Oi? No áudio, doutora Isabela. Acho que foi agora, né? Foi. Queria agradecer a sua participação. Infelizmente, eu não consegui assistir toda, porque eu estava numa emergência no hospital. Mas é sempre muito bom a gente receber pessoas de fora e a gente, né, agregar conhecimento. Então, muito obrigada por ter participado do nosso ciclo. Esperamos ter outras palestras, outras contribuições, para que a gente possa agregar valor aqui na nossa instituição e poder espalhar informação. É isso. Então é isso, pessoal. Lucas, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Karina também, a primeira de muitas, a gente quer daqui a pouco tudo isso melhorando. Faça uma visita aqui, a gente possa fazer outros eventos presencialmente, a gente está muito perto, somos vizinhos, né? Estamos aqui em Botafogo também. A Karina é do Sul, né, Karina? Isso, a gente está em Criciúma, né? Bem aqui no sul de Santa Catarina, mas também hoje a distância não é tão grande para com a tecnologia que a gente possui, assim. Então, desde já eu agradeço o convite, a gente ficou imensamente feliz, né? Principalmente por eu estar representando aí duas marcas que têm apoiado bastante as nossas ações. Muito obrigada e até breve, né? Até a próxima. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tirar foto. Ah, peraí. Tirar uma foto, rapidinho. Matheus pediu aqui. Só mais uma foto. Oi, gente. Obrigada. Beijo. Mais. Tchau. Tchau, tchau.